Não nos esqueçamos das almas do purgatório. Amanhã poderá ser a nossa vez e nós vamos precisar de orações. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Filho, meu nome é Dair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. Hoje eu tenho um texto muito bonito, sempre a gente tem que falar das almas do purgatório. O Padre Pio era extremamente devoto às almas do purgatório, né? Rezava muito por elas, era muito procurado por elas, né? E nós devemos imitá-lo em tudo, inclusive nisso, rezar sempre pelas almas do purgatório. Eu, graças a Deus, comecei a lembrar, depois do Padre Pio me lembrar, eu passei a rezar mais pelas almas do purgatório. Isso é uma coisa que me faz muito bem. E eu tenho um texto aqui muito bonito, do Padre Pio e as Almas do Purgatório, escrito pelo Padre Alessio Parente. Esse livro aqui eu comprei lá em San Giovanni Rotondo, porque eu não encontrei esse livro aqui no Brasil. Bom, durante os primeiros anos no convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pio era responsável pelos jovens seminaristas. Que coisa boa, hein? Conversando com o padre que eu conheci em San Giovanni Rotondo, ele me disse uma coisa muito verdadeira, que antigamente os seminaristas, quando entravam para fazer o noviciado no convento, eles eram muito formados no sentido de que morria o homem velho e nascia um homem novo. O homem velho era aquele homem que, como o Padre Pio, que chamava Francesco Forgione, e que depois de tomar o hábito passou a chamar Pio de Pietrelcina. Por quê? Por que eles trocavam de nome? Para representar um novo homem que começava. Com muita frequência, falava-lhes sobre as dores e os sofrimentos das almas do purgatório e da nossa obrigação de ajudá-los com as nossas orações, mortificações e, olha outra coisa, oferecimentos das obras boas. Então não são só orações de sacrifício que a gente pode oferecer pelas almas do purgatório, as obras boas também. Se eu estou fazendo esse vídeo agora, no horário avançado, e é uma obra boa, eu estou cansado, eu ofereço pelas almas do purgatório, né? É uma obra boa. Aliás, o Padre Pio disse que, nós já vimos isso num vídeo anterior, num vídeo passado, vocês podem procurar aí no nosso canal Almas do Purgatório, faça uma busca aí que você vai encontrar várias coisas do Padre Pio sobre as almas do purgatório. Mas o Padre Pio dizia que em San Giovanni Rotondo ele via mais almas do purgatório do que gente viva. De tal forma as almas do purgatório procuravam a ele para pedir socorro. Olha que impressionante isso aí, né? Como seria bom que nós também fôssemos assim. Não, ninguém precisa ser procurado por nenhuma alma do purgatório, porque eu sei que muita gente tem até medo, né, de ser, mas que as almas do purgatório saibam que nós podemos oferecer muito para elas, que nós rezamos por elas e continuamente, né? Bom, para animá-los a rezar e oferecer boas obras às almas do purgatório, Padre Pio muitas vezes contava aos seus seminaristas as suas próprias experiências pessoais com as almas dos falecidos, dizendo-lhes que estas almas lhe vinham para pedir orações. Era impressionante mesmo. Tem casos fantásticos que eu não vou repetir aqui, porque está lá no vídeo, vocês vão assistir no vídeo que fala sobre isso. No final de 1937, Padre Bernardo Dalpicella, provincial nesse tempo, morreu. Como era de costume, todos os sacerdotes da província celebraram 3 missas por sua alma. Olha que bonito, né? Uma noite, perto da hora da morte do Padre Bernardo, Padre Pio acabava de terminar suas orações e estava a ponto de sair do coro para tomar 1 ou 2 horas de descanso. Olha o que o Padre Pio descansava, 1 ou 2 horas. Claro, ele confessava não sei quantas horas, ele rezava a missa às 5 da manhã,
ele respondia a todas as cartas que chegavam para ele, que eram milhares de cartas, né? Que hora que esse homem dormia, ele rezava o ofício junto com os capuchinhos, ele cumpria toda a programação do convento. Que tremendo! Então ele tinha lá 1 ou 2 horas de descanso, né? Às vezes a gente dorme um pouco menos, fica todo choroso, né? Dormi pouco, estou com a cabeça pesada. Claro que não se deve dormir pouco, né? Mas não precisa também chorar por tão pouco, né? Bom, antes de sair, aproximou-se da varanda do coro e olhou intencionalmente o tabernáculo para cumprimentar afetuosamente a Jesus, para deixá-lo na companhia dos anjos. Então ele ia se repousar, passou diante do sacrário e cumprimentou Nosso Senhor para deixá-lo por um tempo sozinho na companhia dos anjos. Vocês veem que tudo que tem contato com o Padre Pio tem uma pureza, uma beleza, uma coisa sublime, né? Enquanto olhava para o tabernáculo, viu clara e distintamente Padre Bernardo caminhar desde o altar de Nossa Senhora à sacristia. Então isso se deu logo depois da morte do Padre Bernardo, porque o Padre Bernardo estava morrendo, né? E ele estava em outro local. Ele não estava no mesmo convento. E de repente o Padre Pio tem essa visão. Bom, Padre Pio presenciou essa cena durante as 3 noites consecutivas. Muitos frades tomaram conhecimento do ocorrido. Naquela conversa que eles tinham no final da noite, depois do jantar, etc., ele contava todas essas coisas, né? Padre Rafael, companheiro de Padre Pio, comentou, aspas, agora é o Padre Rafael que vai falar, Padre Bernardo pode ter aparecido ao Padre Pio para agradecer pelas suas orações e para que saibam da necessidade de mais orações a fim de poder sair do purgatório. As almas do purgatório estão em estado de graça. Olha aqui, é óbvio, né? Se elas estão no purgatório é porque não foram para o inferno. Se elas estão no purgatório é porque elas estão em estado de graça. Por isso que se diz as santas almas do purgatório, né? Mas a gente não lembra disso, é uma coisa tão óbvia, né? Mas quando a gente lê, fala, poxa, é isso mesmo. Sua salvação está assegurada. Elas vão para o céu, de qualquer maneira. A ressurreição de seus corpos à vida eterna é uma realidade, como é a realidade para todos nós, inclusive os que foram condenados. No final do mundo vai ter a ressurreição dos corpos, e aí as almas que forem para o céu vão com seus corpos e para o inferno também com seus corpos, né? Que feliz certeza para elas, almas do purgatório, saber que elas podiam estar penando ali, etc., mas elas estavam garantidas, elas iam para o céu. Mas para nós, esta alegria pode ter um triste resultado, diminuindo nossa preocupação para com elas. Ou seja, a gente pensa, não, a alma do purgatório está em estado de graça, ela vai salvar mesmo, uma hora ela vai para o céu, etc., etc. Esqueço delas. Né? Elas nem precisam de orações, porque elas estão lá já, estão salvas. Quem precisa de oração sou eu, que ainda tenho dúvidas a respeito da minha salvação, não sei sobre a minha perseverança, né? Não é bem assim, não. Essa atitude pode levar-nos ao esquecimento de uma outra evidência, a necessidade em ajudar e a sua total impotência. Ou seja, essas almas estão lá e elas não têm capacidade de sair de lá, elas são impotentes, a não ser com as nossas orações. Olha só, e se a gente pensar nisso, a gente pega o terço e começa a rezar pelas almas do purgatório, porque elas estão lá necessitando das nossas orações. Sua possível felicidade ou deleite pode escurecer os conflitos atuais. Quer dizer, a felicidade que elas vão ter pelo fato de elas irem para o céu, né, pode
fazer com que escureça para nós o que elas estão sofrendo agora. É provável que percamos de vista o fato de que elas sofrem e está em nosso alcance aliviar e ainda suspender seus tormentos. Quer dizer, nós podemos não só rezar para a alma do purgatório sair do purgatório, mas se for desígnio de Deus que ela fique mais tempo, que sejam aliviados os tormentos dela. Vamos pensar muito nisso, minha gente, é importante. Fazemos parte da comunhão dos santos. Por isso, é a nossa obrigação ajudá-las. Não nos esqueçamos das pobres almas do purgatório em nossas orações diárias, nas missas que participamos, oferecendo o nosso sacrifício. Vocês veem que o Padre Pio tinha um zelo pelas almas do purgatório absolutamente total, né? Total. Possivelmente, algum dia, desde o gozo no céu, essas mesmas almas intercederão perante Deus por nós e pedirão que Ele nos tome a sua companhia. Ou seja, olha só que fantástico, essas almas que nós salvamos, que nós aliviamos, etc., um dia elas vão para o céu. E lá no céu, elas vão interceder por nós. Elas são gratas. Elas sabem, fulano de tal, ele me tirou do purgatório, fulano de tal, me aliviou no purgatório numa hora que estava terrível, etc. Eu tenho que rezar por ele. Então, o que acontece? Elas intercederão perante Deus por nós e pedirão que Deus nos tome a sua companhia, quer dizer, nos leve para junto dele. Considerações essas simples, como aliás, como disse o advogado do diabo no processo de canonização do Padre Pio, que ele só dizia coisas simples, né? Que ele não era um grande doutor da igreja, um grande teólogo. Ele falava coisas quase... Nós vamos ver um dia desses aqui, um indivíduo que dizia que o Padre Pio era... um indivíduo não, era um bispo, acho. Que dizia que o Padre Pio, que ele não ia consultar o Padre Pio, porque o Padre Pio era quase escolar. Né? O que ele dizia era quase para crianças. Ora, essa é uma característica do Espírito Santo, a simplicidade. Isso foi assim que respondeu o postulador da causa do Padre Pio. E aqui nós vemos isso. Ele está dizendo coisas simples, mas quantos de vocês pensaram nessas coisas assim, desse jeito? Eu não. Mas vendo isso, puxa vida. Quer dizer, como é perigoso nós acharmos que as almas do purgatório, porque estão salvas, não precisam de nossas orações. É totalmente o contrário. Então, meus amigos, eu espero que com esses ensinamentos maravilhosos do Padre Pio sobre as almas do purgatório, nós não nos esqueçamos das almas do purgatório. Não nos esqueçamos. Rezemos por elas, inclui num dos textos do Rosário uma oração por elas. Lembre-se de rezar por elas durante o dia, durante a noite, na hora que está transitando por algum lugar, sempre pelas almas do purgatório. Eu já contei isso aqui uma vez, de um amigo meu que me ensinou uma coisa que eu cumpro até hoje, há muito tempo. Ele rezava pela alma do purgatório que estava mais próxima de sair do purgatório. Era interessante, porque às vezes pode ter uma alma lá que está dependendo de uma Ave Maria para sair, né? Eu adotei esse costume de fazer isso com a minha família. Sempre que nós rezamos pelas almas do purgatório que estão mais próximas de sair do purgatório. Olha só, não é interessante fazer isso? A gente já vai liberando aquelas que estão na portinha da entrada do céu, né? E elas provavelmente vão ser gratas a nós para sempre, pela eternidade, e vão cuidar também da nossa eternidade. Tá aí, meus amigos, mais uma consideração maravilhosa do Padre Pio, que eu deixo aí com vocês, e você que ainda não é filho protegido do Padre Pio já sabe, né? Se antes o filho protegido do Padre Pio ganhava 60 missas por ano, agora terá 72, não é brincadeira, não é brincadeira. E fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um,
especialmente pelas almas do purgatório. Se vocês concordarem, vamos oferecer essa Ave Maria pelas almas do purgatório. E a bênção do Santo Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodato Gesù Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio do seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.